Expectativa do comércio no final de ano é de queda de mais de 4% em relação ao ano passado. Blitz Urbana começa a operação de Natal no centro de São Luís. A Comissão da Assembleia discute limites territoriais da Grande Ilha de São Luís. Você vai ver ainda um resumo da sessão plenária de hoje. E mais, servidores preparados para atender quem possui deficiência auditiva. Vai acontecer a segunda oficina de Libras do Legislativo. Hoje é 1º de dezembro de 2015, eu sou Ismael Gama e começa agora a segunda edição do Portal da Assembleia, o jornal do Legislativo Maranhense. Boa tarde. Hoje é o primeiro dia do último mês de 2015 e parece que o ano já acabou. Agora é tempo de falar no comércio, das compras, das festas de Natal e de se programar para 2016. Mas em tempos de crise econômica, a expectativa com a ceia e com os presentes está em baixa. Pesquisar, economizar e talvez optar por dar aquela lembrancinha para não passar em branco. Seja a opção. Há muito tempo o comércio não vive uma crise tão séria. Dezembro chegou, mas o tão esperado aquecimento nas vendas ainda não aconteceu. Os vendedores reclamam do movimento. A crise está apertada. E com relação aos outros anos? Os outros foram bem movimentados. Esse período agora o movimento já estava bem intenso já, entendeu? E hoje em dia já caiu uns 30% mais ou menos das vendas do passado. E os consumidores reclamam dos preços. Que a gente vem cedo, aí é bom, né, da gente comprar. O problema é os preços, tudo muito caro. Seu Valtenor tem uma loja de calçados e artigos para presentes em Pinheiro. Este ano, poucas compras para abastecer o negócio. Nós estamos com um déficit mais ou menos, uma perda mensal em torno de 20% nesses últimos meses. O reflexo da crise é visível. Decoração de Natal só nos estabelecimentos que vendem artigos da época. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, a previsão é de queda de 4,1% nas vendas, a primeira retração desde 2004. Existe uma coisa chamada crise, e a crise ela não é só um problema econômico, é que faz com que as pessoas que estão habituadas a consumir, eles começam a se precaver também. Isso dá uma retração nas vendas, consequentemente, não só por causa da crise, mas acima de tudo porque aquelas pessoas mais, vamos dizer assim, que estão mais focadas dentro do mercado financeiro, eles também se retraem. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, já havia registrado queda de 2,4% nas vendas no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Para o segundo semestre, a redução deve chegar a 3%, com auge justamente no período natalino. Um dos segmentos mais afetados é o de móveis e eletrodomésticos, por conta da desvalorização cambial, da alta da inflação e do encarecimento do crédito. Para este setor, a retração projetada chega a 16%. E como o aumento nas vendas é o responsável pela contratação de novos vendedores, o número de vagas para empregos temporários também caiu, 2,3%. Quando se fala crise, nós vamos fazer o seguinte, se nós íamos contratar 4, nós vamos contratar agora 2 e vamos ver como na realidade vai se comportar o comércio para poder chamar, porque senão nós vamos ter, além de uma crise, vamos ter outra crise econômica de não poder efetuar o pagamento daqueles que estão nos prestando serviço. É um reflexo normal, isso aí eu acho normalíssimo. Por falar na crise do comércio, também é preciso mencionar a informalidade. Os camelôs e vendedores ambulantes que geralmente crescem nesses momentos. E para organizar esse mercado, a Blitz Urbana deu início na manhã de hoje à Operação Natal, realizada todos os anos para reorganizar os vendedores ambulantes do centro da cidade. O objetivo é facilitar o trânsito de pessoas que buscam a Rua Grande e as transversais para fazer as compras de fim de ano. Vamos continuar a falar de comércio, mas agora sobre como você pode quitar dívidas. Chegou a oportunidade de negociar e sair do vermelho antes do ano novo. Com o objetivo de recuperar créditos, o Tribunal de Justiça do Maranhão realiza o primeiro balcão de renegociação de dívidas. Acompanhem a reportagem de Ticiane Chuvas. Essas empresas estão reunidas em um só lugar para oferecer aos clientes a possibilidade de renegociar dívidas. Seu Manuel aproveitou a oportunidade. Foi para parcelar as faturas dos 2 cartões de crédito.
Eu vim a fim de negociar minha dívida para que a minha cabeça fique mais livre e fria. Então eu estou esperando que eu tenha êxito dentro dessa negociação hoje aqui. Antônio tentou se livrar de uma só vez das dívidas dos cartões em 2 bancos. Em um deles não conseguiu. A expectativa era de negociar com o outro e pagar com desconto o valor total da fatura. Eu contraí no cartão 2.0, correto? Aí eu fiz um parcelamento para poder quitar essa dívida agora no momento. Toda, eu queria quitar toda. Só que por causa de uma parcela que eu paguei no dia 27, sendo que o vencimento seria no dia 28, ela não conseguiu ver no sistema lá, porque não tinha caído a parcela. Então ela não conseguiu ver. Aí o que aconteceu? Eu fiquei um pouco indignado porque não resolveu o que eu queria resolver. E aqui no Bradesco, qual é a sua proposta? O que você vai fazer aqui? É a mesma situação. Eu fiz o parcelamento, né? E quero pagar o valor bruto, ver o que eles vão dar a taxa de desconto para mim poder pagar, né? Quitar, ver se eu consigo. Seu Manuel e Antônio fazem parte das estatísticas. 21% das famílias brasileiras não conseguiram honrar seus compromissos e estão inadimplentes. Esse número pode aumentar, porque as dívidas nos lares estão sendo pagas com muitas dificuldades e no final do ano passado chegou a 555 bilhões de reais, o que representa 40% da renda anual da população. Foi esse cenário que levou o Tribunal de Justiça do Maranhão a realizar o primeiro balcão de renegociação de dívidas, que é justamente a recuperação do crédito pela pessoa inadimplente. Essa iniciativa, os objetivos dela e as razões pelas quais ela existe, saltam aos olhos a partir do momento da conjuntura que nós vivemos. Nós vivemos num país que há pouco tempo estimulou muito o consumo e que depois fez o consumo refluir, fez o emprego cair, e, por via de consequência, implementou muitas dívidas e muitas inadimplências. Então, o projeto, o objetivo é exatamente isso, facilitar a vida do cidadão, daquele que descuidadamente fez dívida além do que poderia fazê-lo ou o fez porque tinha sido estimulado a fazê-lo. O balcão vai funcionar até sexta-feira no Centro de Convenções do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. A instituição é uma das parceiras do TJ. O SEBRAE é parceiro desta iniciativa e entraremos também como uma sugestão e uma ação muito forte do SEBRAE no que diz respeito a um processo de educação financeira dessas pessoas. Então nós temos já produtos impressos, nós temos uma cartilha para disponibilizar para essas pessoas que estão participando desse processo aqui, justamente no processo de educação financeira. Não adianta você somente renegociar e entrar novamente em dívidas, é necessário que você passe por um processo de educação, isso é lógico, e que a partir daqui em diante, né, você não entre no... Você vai ver logo após o intervalo um resumo da sessão plenária de hoje. E ainda, a Assembleia discute projeto de lei sobre os limites territoriais da Grande Ilha de São Luís. Nós voltamos já e eu aguardo você.